Olá, querido irmão, olá, querida irmã, coisa boa, estamos no primeiro domingo do tempo do Advento, iniciando não somente a caminhada de um tempo litúrgico, mas ano novo litúrgico, uma nova caminhada que nós queremos traçar na nossa vida cristã, na nossa caminhada junto à igreja. Por isso, primeiramente, seja muito bem-vindo a esse nosso retiro de Advento e Natal de 2025. Se você tem o livrinho, nós vamos seguir com esse livrinho, que é a proposta para as nossas orações ao longo dessas próximas semanas. Convido você, portanto, a abrir o seu livro no domingo, dia 30 de novembro, para assim darmos início a esse nosso retiro do Advento Natal. Aquele passo a passo que a gente sempre faz e a gente vai recordar aqui para ajudar a gente nesse momento de oração. A primeira coisa que você precisa providenciar é um espaço, um lugar. Esse lugar sagrado em que você a cada dia vai se propor fazer sua oração. Que seja de preferência um lugar tranquilo, um lugar silencioso, um lugar que te ajude na sua oração, para que você possa fazer o seu encontro com o Senhor. Então, a escolha do local, ela é muito importante. O segundo passo, muito importante também, é o tempo. Esse tempo que é danado e a gente briga tantas vezes com ele. Por isso você precisará encontrar um tempo. Não sei que tempo será esse. Se será mais na parte da manhã, na parte da tarde, à noite. Outras pessoas gostam de rezar mais de madrugada. Cada um de nós tem um tempo de acordo com a sua estrutura, pessoal, mas também de acordo com a sua rotina. Tem pessoas que têm tantas atividades, cuidar da casa, dos filhos, dos netos e tanta coisa, que às vezes só conseguem rezar depois que todas essas atividades cessam. Então, você precisa encontrar esse tempo sagrado. É o tempo que você vai dedicar para Deus. Não adianta você pensar em fazer sua oração com a televisão ligada, com o celular funcionando e cuidando de outras coisas. É um tempo que você vai dedicar única e exclusivamente para Deus. Seria bom que você conseguisse rezar pelo menos 30 minutos. Seria o mínimo, poderíamos dizer assim. Seria melhor ainda se você conseguisse se encontrar sempre no mesmo horário. Se eu vou rezar de manhã, sempre naquele mesmo horário. Se eu vou rezar à noite, sempre naquele mesmo horário. Sei que nem sempre isso é possível. Quando isso não for possível, que você pegue uma folha, uma caneta e escreva, faça um planejamento da semana toda de quais os horários que eu vou conseguir fazer, para que você não se perca. Quando nós não temos um horário certo, a tendência é a gente fazer um dia, dois, no terceiro já não conseguir tempo. Então, se você não consegue um único mesmo tempo, que você então faça um planejamento da sua semana todinha, de acordo com as suas atividades, que horário será o melhor horário para você rezar. Assim, eu acredito que isso vai te ajudar também a não se perder e a não começar a vacilar nesses horários lá na frente, de repente até a começar a desistir e até, quem sabe, pensar em abandonar seu retiro. Então, toma cuidado com essa questão do seu tempo, tá bom? Isso é muito importante aqui. A escolha do lugar, nós já falamos, a escolha do tempo e uma terceira informação é a posição corporal. Então, nós precisamos também encontrar uma posição do nosso corpo. A gente reza
com o nosso corpo. A oração não é uma realidade somente mental, né, da nossa cabeça, mas o nosso corpo. Portanto, se a sua postura estiver correta, para que você não precise o tempo todo ficar se mexendo, se ajeitando, porque isso também atrapalha. Algumas pessoas rezam melhor de pé, outras pessoas rezam melhor ajoelhadas, outras pessoas sentadas. Se você está sentado, como eu estou aqui, presta atenção para que os seus pés estejam paralelos, né? E eles estejam apoiados no chão, a sua coluna esteja bem aqui acomodada nesse assento, para que isso tudo possa te ajudar nesse momento da sua oração, tá bom? Então, uma vez que a gente prestou atenção nesse lugar, nesse tempo e nessa postura, digamos que nós já conseguimos cumprir o primeiro passo da nossa oração, que é o dispor-se. É a gente se dispor para poder rezar. Uma vez que a gente fez isso, agora sim, convido você a tomar algumas respirações mais profundas. A nossa respiração, ela nos ajuda bastante a eliminar um pouco da dispersão. A gente fica preocupado com um monte de coisas e tem a dificuldade de estar presente no momento da oração. Então busque esse ar bem profundo, enchendo os seus pulmões e soltando esses pulmões. Tente relaxar seu corpo e assim tomando consciência desse corpo, querendo se fazer presente e fazendo aquilo que Santo Inácio sempre ensina a gente, o pacificar-se. Procura se pacificar nesse momento. Procura pacificar esses pensamentos, procura pacificar as preocupações, procura pacificar os barulhos, as situações que estejam de repente à volta, para que você encontre essa paz que está fora, no silêncio, procurando de repente prestar atenção nos sons que estão à sua volta, harmonizando a sua audição com esses sons, mas procurando também esse silêncio interior, acalmando a respiração, acalmando os pensamentos e assim tomando consciência de que nesse momento eu quero estar diante da presença de Deus. Vou me colocando diante da presença do Senhor, para que eu faça o meu encontro com Ele. Ele me espera, Ele sempre quer se encontrar comigo, que eu possa nesse momento me encontrar também com Ele. Colocando-se nesse silêncio, eu vou me colocando na presença do Deus que está sempre presente na minha vida, na minha história, no meu coração. E de um modo bastante consciente é que quero traçar sobre o meu corpo o sinal da minha salvação. Por isso, de um modo muito consciente, trace agora sobre você o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peço nesse momento, na minha oração preparatória, que tudo esteja nesse momento voltado para Deus. Senhor, que todas as minhas intenções, que todas as minhas ações, que todas as minhas operações, que todo o meu ser esteja voltado, ordenado, que se organize para o teu serviço, para o teu louvor, da tua divina majestade e também para o serviço dos meus irmãos e irmãs. E faço o pedido da graça, essa graça que vai nos acompanhar ao longo dessa primeira semana do Retiro do Advento. A graça conforme está no nosso livro. Reze junto comigo
Senhor, dai-nos um coração desperto, atento à tua vinda, capaz de reconhecer a tua presença no cotidiano e viver animado pela esperança que vem de ti. Bem sintonizado com esse pedido da graça, agora nós queremos tomar a palavra de Deus para que ela venha iluminar esse nosso encontro com o Senhor. O evangelho que nós queremos aqui meditar, o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44. Mateus 24, de 37 a 44. Tomando a nossa Bíblia, se você já tinha deixado marcado, se não marque nesse momento, vamos escutar a palavra. E a palavra de Deus diz assim: Como aconteceu nos tempos de Noé, assim também acontecerá quando vier o Filho do Homem. Pois como nos dias antes do dilúvio, homens e mulheres comiam, bebiam e se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os engoliu a todos. Assim acontecerá também por ocasião da vinda do Filho do Homem. Então, 2 homens estarão no campo, um será levado, embora o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo, uma será levada, embora outra deixada. Ficai vigiando, pois não sabeis o dia em que o vosso Senhor virá. Mas compreendei bem, se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, certamente ficaria vigiando, sem permitir que a casa fosse assaltada. Por isso também vós estáis preparados, porque justamente na hora em que não pensardes, virá o Filho do Homem. Você pode pausar esse vídeo e retomar esse texto, pelo menos mais uma ou 2 vezes, lendo de forma bem lenta. Não precisa ler do início ao fim. Se por algum motivo uma palavra, uma frase, ficou em destaque para você, pare a leitura nela, fique nela, permaneça nela, porque Deus quer te falar a partir daquela imagem ou a partir daquela palavra. Pare o vídeo e leia o texto, pelo menos mais uma vez. Retomando, nós vamos agora aprofundar um pouquinho, saborear um pouco essa palavra, para que essa palavra se transforme na nossa oração. Uma técnica que nós usamos na meditação, na oração inaciana, é a da nossa imaginação. Por isso, nós vamos agora contar com essa imaginação. Convido você a fechar seus olhos, se isso não te incomoda, e imaginar. Use agora da sua imaginação. E que você possa imaginar agora a sua própria casa. Imagine, use a sua imaginação. Imagine que você está na sua casa, que você está vivendo a sua rotina, seus afazeres do seu dia a dia, cuidando da casa, no seu trabalho. Imagine sua casa e imagine o que você está fazendo nessa casa.
Imagine o lugar, talvez os móveis, as portas, as janelas, o piso, a luminosidade. Imagine essa cena, construa a cena da sua casa e você nos seus afazeres. Preste atenção que de repente você escuta que alguém bateu à porta da sua casa. Você escuta o barulho de alguém que bate. Qual a sua reação? Qual a sua expressão? Quais os seus sentimentos? Alguém está batendo a porta. É o Senhor que chega de forma inesperada. É Ele que está batendo a porta da sua casa. O que você sente? O que você está sentindo ao ouvir que é o próprio Deus que está batendo à porta de tua vida, à porta da tua casa? Imagine a cena, imagine a sua expressão, que sentimentos você agora percebe. Talvez imagine essa porta sendo aberta. Contemple o Senhor que está agora à porta de tua casa e deseja te visitar. Contemple o seu semblante, contemple o seu olhar. O que será que você quer dizer a Ele? O que será que Ele te diz? Contemple a cena e tire proveito dela. Que sentimentos estão presentes nesse momento no seu coração? Refletindo para tirar proveito, vamos aprofundar e saborear um pouco mais essa palavra que nós aqui lemos, escutamos, diante dessa cena do Senhor que nos visita e bate à nossa porta. Vou continuar aqui, tomando agora um texto que se encontra no nosso livro, a página 19. Há tempos em que o coração humano corre o risco de se fechar, anestesiado pelos barulhos do nosso dia a dia, anestesiado pelas exigências das nossas rotinas, anestesiado pelas dores, as nossas próprias dores, as dores das pessoas que amamos, as dores presentes no mundo, no cotidiano. Às vezes, seguimos vivendo sem ânimo, sem esperança. Os nossos sentidos parece que estão também anestesiados, parece que se encontram totalmente dispersos. O tempo litúrgico do Advento, que agora começa, ele chega como um chamado urgente. Despertem, ou seja, acordem. Acordar os sentidos. As palavras de Jesus, proclamadas neste primeiro domingo, não são uma ameaça, mas muito pelo contrário, um apelo amoroso. E o que Jesus nos diz nesse Evangelho? A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos.
É disso que se trata. Reconhecer que o Senhor vem, pois é possível estar desatento a essa vinda. Jesus não condena aqueles que vivem sua vida, seja trabalhando, celebrando e até mesmo fazendo festa, se alegrando, mas ele adverte contra quem vive sem consciência, sem vigilância. O risco não está em viver, mas em viver sem olhar. Prestou atenção nisso? O risco não está em viver. O problema é quando nós vivemos sem prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Quando nós vivemos no automático, no automatismo da vida, nós podemos cair num grande perigo: viver sem esperança. Esse é o espírito do Jubileu da Esperança, que nos acompanha nesse ano de 2025. Um convite para redescobrir a esperança em Cristo, dom de Deus e força que move a Igreja e o mundo. Especialmente em tempos difíceis, somos chamados a cultivar uma vigilância amorosa, a exercitar o nosso olhar que reconhece Deus em tudo e tudo em Deus, mesmo onde Ele parece ausente. É também isso que nos ensina Santo Inácio. O que Santo Inácio nos ensina? Ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Este retiro que começamos hoje é um convite para isso. Acordar por dentro. Prestou atenção? Acordar por dentro. Reorientar os passos. Afinar os sentidos. Porque quem vigia, ama. E quem ama, espera. E quem espera, já começou a acolher aquele que vem. Repetindo, quem vigia, ama. Quem ama, espera. E quem espera, já começou a acolher aquele que vem. Que nós possamos agora, nesse momento, a partir da cena que contemplamos e dessas palavras que aqui nos ajudam na nossa meditação, que nós possamos usá-las para o colóquio, para a nossa conversa com Deus. Que a gente possa aqui hoje talvez se perguntar: o que na minha vida tem me deixado anestesiado, tem me deixado viver num certo automático? Eu acordo e começo a fazer minhas atividades e cuidar das tantas coisas que tenho que fazer e corro de um lado para o outro e faço um monte de coisas e daqui a pouco termina um dia e dois, uma semana, um mês, um ano e às vezes a gente tem uma experiência de um certo vazio, de tentar se entender por que eu corri tanto para um lado e para o outro. Não consegui tirar proveito, não consegui perceber o porquê que estou fazendo as coisas. Então, nesse momento, tente ativar os seus sentidos. Tente pedir ao Senhor na sua oração o que está adormecido dentro de mim, que precisa acordar. Como que a minha audição pode estar adormecida e eu não tenho escutado os sons que são tão importantes para que de fato a minha vida seja vivida com intensidade, com amor. O que da minha visão está adormecido e que eu preciso olhar as realidades, as coisas, as pessoas com maior atenção,
pode ser que tudo esteja passando muito batido. Acordar a minha visão. O que no meu modo de tato pode estar adormecido? As realidades que eu tenho que tocá-las ou as realidades que deveriam tocar a mim, meu coração, minha existência? O que no seu tato está adormecido, petrificado? O que no seu olfato, no cheirar, no sentir os diferentes cheiros, aromas, o que está adormecido e que precisa acordar? O que no meu paladar, como que eu tenho sentido o sabor dos diferentes sabores? A minha vida, eu tenho saboreado minha vida? Ou será que ela tem passado como algo sem sabor, sem tempero, sem graça? Então ative nesse momento os seus sentidos, sua audição, sua visão, seu olfato, seu paladar, o seu tato, todos os seus sentidos, e converse com o Senhor e pergunte talvez para Ele: meu Deus, o que na minha vida está ainda adormecido e que eu preciso que acorde? O que na minha vida está dormindo e que eu preciso que o Senhor me ajude a despertar, me ajude a acordar? Vamos fazer silêncio nesse momento para que você possa conversar com o Senhor sobre essas realidades. Converse com Ele sobre aquilo que nesse momento está no teu coração. Converse com Ele sobre aquilo que você percebe que está adormecido, aquilo que você percebe que está petrificado. E peça a Ele, converse com Ele, permita que Ele ilumine teu pensamento, teus sentimentos, teus desejos e que te ajude a transformar, a estar mais acordado. Talvez se pergunte: Senhor, quais são as realidades que eu preciso acordar na minha vida para perceber a Tua presença em todas as coisas e em todas as coisas encontrar a Tua presença. Façamos um instante de silêncio e conversemos com Deus sobre essas orações, essas realidades. Converse com Ele, faça o colóquio, converse com Ele como um amigo conversa com outro amigo.
na certeza de que Deus está comigo e que me desperta para tantas realidades as quais estou dormindo. Agradeço esse momento de oração. Me despeço dele como um amigo se despede de um amigo e rezo a oração que ele me ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Concluímos o nosso momento de oração. E é próprio da oração inaciana que a gente tome nota daquilo que nós rezamos. Por isso que você possa fazer uma revisão da sua oração. Ao revisar a oração, eu acolho o que mais me tocou, como me senti ao rezar. Como que você se sentiu rezando? Houve um momento em que eu percebi Deus me falando ou me chamando a algo? Percebi algum apelo de Deus no meu coração? Tome nota. Agradeço pelos frutos colhidos nesse encontro. Então, que você tenha um caderninho, um bloco, algo que você possa todos os dias fazer a sua revisão da oração. Não precisa escrever tudo. É só escrever aquilo que foi mais significativo, tá bom? Então, você escreve quais foram os seus sentimentos, que podem ter sido sentimentos de alegria, de paz, a gente chama isso de consolação, ou pode ser que a sua oração te trouxe alguma inquietação, alguma perturbação, ou você sentiu uma certa aridez nessa oração. Isso também é importante, é chamado de desolação. Também tome nota disso. Se você teve dificuldade de rezar, se sentiu agitado, impaciente, não conseguiu fazer silêncio, tudo isso a gente toma nota no nosso caderninho, na nossa oração. E se Deus fez algum apelo, olha, eu senti que Deus me chamou para fazer determinada coisa, tome nota disso também. E se você pode colher algum fruto dessa oração, tome nota, porque no final da semana, lá no sábado, a gente reza a partir dessas anotações que a gente foi fazendo ao longo da semana. Lembrando que amanhã, segunda-feira, para os que são de Resende, na Igreja de Nossa Senhora da Paz, a partir das 19 horas, vamos estar por lá para fazer a nossa primeira partilha presencial. Então, aqueles que puderem, eu espero vocês lá. É amanhã, segunda-feira, na Igreja de Nossa Senhora da Paz, a nossa primeira partilha daqueles que estão caminhando com o nosso retiro. Tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.